Quero falar sobre química e trazer algumas considerações interessantes. Começando com a estrutura do átomo. Ele é constituído por um núcleo e uma camada, uma ou mais, não é verdade? Dentro do núcleo, dentro da onde do núcleo, há várias partículas de prótons, cargas positivas, e nêutrons, que são cargas neutras, como o próprio nome já diz. Você pode memorizar P positivo, nêutrons de nêutron. E na camada, que é a parte de fora, como se fosse a pele, vamos dizer assim, do átomo, e o núcleo, o coração, claro. Na parte de fora, na pele, na constituição do osso, da carne, de tudo que é basicamente a estrutura do átomo externa, temos a camada de elétrons, a zona de eletrosfera. E ali, basicamente, é inteiramente feito de elétrons. Outra coisa interessante a considerar é que a quantidade de prótons sempre será igual à de elétrons. Lembre-se, prótons positivos, elétrons negativos. Se, por exemplo, eu digo que um átomo é constituído por 25 prótons, e eu pergunto a quantidade de elétrons, será 25, pois prótons e elétrons dentro de um átomo são iguais. Se formos olhar número atômico, a constituição do número atômico é feita a partir da quantidade de prótons. Se você quer saber o número atômico de um átomo, olhe para a quantia de prótons, busque a quantia de prótons, ou mesmo de elétrons, pois são iguais. A massa é como se fosse o corpo, a carne, a pele daquele núcleo, a massa do núcleo. Por quê? O nosso coração, da mesma forma que o nosso corpo, ele é revestido por carne, é revestido por uma proteção. Então, o coração do átomo, que é o núcleo, ele é revestido por essa, vamos dizer, proteção, que é na verdade ar, chamado de massa. E a massa pode ser calculada a partir da soma dos prótons com os nêutrons. Lembre-se, prótons e nêutrons. Se eu digo assim, eu tenho um átomo com 25 prótons e 10 nêutrons. Qual é a massa deste átomo? 25 mais 10, 35. Outra coisa, se eu tenho um átomo com a massa, olha, preste atenção que ele está dando a informação da massa. Se eu tenho uma massa de 45 e um próton de 10, que vale 10 prótons, qual a minha quantidade de nêutrons? É só você fazer a massa, 45, menos a quantia de prótons, que é 10. Davi, se fosse só a quantidade de nêutrons, dava no mesmo. Se você tiver a quantia de massa e a de prótons ou nêutrons, você subtrai. Se tu tem a quantia de prótons e nêutrons, soma, tá bom? Aí você encontrará ou a massa, ou o próton, ou o nêutron. Mas sempre haverá duas informações, pelo menos. Ou da massa do próton, massa nêutron, ou próton e nêutron. Então, preste atenção porque isso é pura interpretação. Quando vemos a eletrosfera, entendemos que é como se fosse a camada, ou as camadas, que constituem a parte externa do átomo. A eletrosfera é essa camada, feita de vários elétrons. E a forma que nós analisamos cada camada é por meio de letras que indicam a quantidade máxima de elétrons que ela pode ter. Por exemplo, na primeira camada podemos ter no máximo 2 elétrons. O número 2 é representado pela letra S. Então, primeira camada, S2, significa que aguenta ali no máximo 2 elétrons. Quando olhamos as nomenclaturas, vemos S, P, D, F, S2, P6, D10, F14. Guarde isso. Até porque vai subindo de 4 em 4. Começa com 2, 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 4, 14. Grava essa informação porque é importante. Quando olhamos para a tabela, o diagrama de Linus Pauling, vemos ali a constituição de cada uma de suas camadas com as quantias máximas de elétrons, que é justamente o SPDF. S vale 2. P vale quanto? Vou te dar 2 segundos para responder. P vale... Isso, 6. Já a letra D vale 10. E o F, 10 mais 4 dá quanto, meu querido aluno? 14. Show de bola. Pois bem, avançamos para frente e vemos o diagrama de Pauling, que se resume no seguinte. Vou colocar aqui no lado da tela. Eu não vou conseguir ver, mas é basicamente... Vou olhar do meu livro, tá? Mas olhe por aqui. Porém, preste atenção. Quando nós vamos contar a quantia de elétrons presentes ali no determinado átomo, a gente não pode seguir essa ordem exata. Existem certas curvaturas que precisamos respeitar. E para isso, faça alguns exercícios. Daqui a pouquinho eu vou propor um com vocês e iremos fazer juntos. Para que serve esse diagrama? O diagrama de Linus Pauling, só a nível de informação mesmo, foi criado para que fosse
determinado a quantidade de elétrons em cada camada a partir do número atômico. Davi, o que é número atômico? Número atômico é a quantidade de elétrons dentro de um átomo. Por exemplo, o oxigênio, o seu número atômico é 8. Ou seja, o oxigênio tem 8 elétrons divididos em cada uma das suas camadas. Se a gente fazer, ficaria mais ou menos assim. Olhe para o lado, vai aparecer aí. 1s2, temos 2. 2s2, vai ficar 4. E aí, seria 2p6, mas aí ficaria 10. Então a gente diminui 2, vai ficar 4, porque a gente já não tem 4, 2 e 2. Então ao invés de ser 2p6, vai ficar 2p4. 4 mais 4, 8, justamente. Se eu te pergunto, na última camada, quantos elétrons há? Você pode me dizer? Olha por aqui. 2 mais 4, basicamente 6. Aí mais pra frente nós iremos ver que, pela última camada, este átomo não é estável e há maneiras de estabilizá-lo. Mas segura aí e aguenta comigo. Agora, quando nós vemos íons, há algo muito interessante aqui. E, por favor, fixe sua atenção e preste atenção em mim. Temos duas nomenclaturas, cátion e ânion. Basicamente, cátion significa quando dentro de um átomo existem mais prótons do que elétrons. E o ânion é quando há uma maior quantia de elétrons do que de prótons. Se você quiser lembrar, pensa assim, o cátion, ele é mais daqueles caras que gostam de caridade. Cátion, caridade. O cátion sempre ele vai dar elétrons para o ânion. E o ânion ele já é anti-caridade. Ele não gosta de ficar dando nada para ninguém não. O ânion só recebe. Por isso no ânion tem mais quantidade de elétrons, porque sempre quem é doado são os elétrons. E o ânion, como ele não doa, ele sempre recebe mais elétrons. Então pega essa visão. O cátion, ele doa elétrons e o ânion recebe. Chegando agora na regra do octeto. Octeto você lembra de 8. Sabe por quê? Porque existe uma regra que fala o seguinte. Um átomo pode se estabilizar quando na sua última camada acontecer o fato, incrível fato, de terem 8 elétrons ali. Ou seja, resumindo isso aqui. Na última camada do átomo, se tiver 8 elétrons, ele se estabiliza, ele tem independência, ele fica autônomo, não fica vagando atrás de alguma conexão. Ele é independente. Quais são os átomos que por si só já são independentes? Os gases nobres. Por quê? Porque eles já têm 8 elétrons na sua última camada. É tanto que eles ficam separados e são chamados de nobres por isso, porque eles por si mesmos já estão estabilizados. Porém, os demais átomos necessitam de uma doação, receberem ou compartilharem elétrons para se estabilizarem. Normalmente, para os átomos se estabilizarem, eles precisam ter 8 elétrons na sua última camada. Porém, existem duas exceções e grave na sua mente. O gás hélio e o hidrogênio necessitam apenas de 2, isso mesmo, 2 elétrons na última camada para se estabilizarem. Logo, quando nós vermos alguma questão que caia sobre hidrogênio ou hélio para que ele seja estabilizado, basta só um elétron a mais, que ele já fica ali good vibes de boa, certo? Ligação iônica. Ligação iônica, basicamente, é quando há doações de elétrons de um átomo para o outro. E assim os dois se estabilizam. Lembra do que eu disse de cátion e ânion? O cátion é aquele que doa, porque ele gosta de caridade. E o ânion, ele é anti-caridade. Ele não gosta de dar nada para ninguém, ele só recebe. Quando nós fazemos o diagrama de Linus Pauling no cloro, acontece essa situação aqui. As camadas divididas. Quando olhamos o exemplo do sódio e cloro. Vamos lá. O sódio, ele tem um número atômico de 11. Se a gente for fazer o diagrama de Linus Pauling no sódio, vai acontecer isso aqui. Ok? Fixa isso aí. Caso vejas, na última camada do sódio, só há um elétron. Você vê uma bolinha aí. Já no cloro, há 7 bolinhas, que significam 7 elétrons. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o que tiver menos elétrons e doar para o outro lado. Qual é o que tem menos elétrons aí na última camada? O sódio, só tem um. Então você vai pegar esse um elétron e doar para o cloro. Assim, a última camada do cloro ficará com 8 e a camada que tinha ali em cima, no sódio, será apagada. Agora só vai ter a segunda camada. E na segunda camada existem exatamente 8 elétrons. Então, o sódio se estabiliza e o cloro se estabiliza. Eles se juntam por essa ligação iônica e viram cloreto de sódio. Há outros exemplos, mas não vou conseguir trazer tantas coisas nesse vídeo, até para não ficar longo. Ligação covalente é outra história, meu amigo. Sabe por quê? Porque na ligação covalente, o uso dos elétrons é compartilhado. Os 2 ou 3 ou mais átomos usam os elétrons compartilhados ao mesmo tempo. Chega o gaguejo porque eu fico animado, isso é lindo. Nas ligações covalentes, é compartilhado.
Já nas iônicas é doado, ele dá. Lembra do cátion, ele gosta de caridade, ele doa e fica sem. O ânion, que é mais egoísta, de caridade, ele só recebe. Recebe mais elétrons, recebe mais e mais elétrons. Sim, é desse jeito. Só que nas covalentes é compartilhado, ninguém perde, todos ganham. Eles são parceiros, gente boa. Gente fina, né? Legal. Essa galera. Pois bem, eu quero explicá-los com um exemplo bem simplesão. Temos o gás de hidrogênio. Temos o hidrogênio, aliás. Gás de hidrogênio. Temos o hidrogênio aqui, certo? O hidrogênio, o oxigênio e mais outro hidrogênio. Eu quero estabilizar os três. Tanto o hidrogênio como o oxigênio e o outro hidrogênio. Eu quero estabilizar todos. Lembre da informação inicial no vídeo. O hidrogênio só precisa de 2 elétrons para se estabilizar. O oxigênio realmente precisa de 8 na sua última camada. O número atômico do hidrogênio é 1 e do oxigênio 8. Se a gente faz o diagrama de Linus-Pauling, percebemos que na última camada existem caros 6. Isso mesmo, existem 6 elétrons na última camada do oxigênio. Então a gente faz o desenhozinho aí de 6 elétrons. Um elétron no hidrogênio de cima, um elétron, Ave Maria, no hidrogênio de baixo. E agora nós vamos compartilhar entre eles. Observe que quando nós compartilhamos, o oxigênio que tinha só 6, agora ele ganhou um elétron de baixo e um de cima e ficou com 8. E os 2 hidrogênios tinham só um e compartilharam com o oxigênio o seu e receberam também dele. Então eles ficaram com 2. Logo, o primeiro hidrogênio lá de cima se estabilizou e o hidrogênio de baixo também. Além do próprio oxigênio. Todos se estabilizaram. Porque os hidrogênios só precisavam de 2 e o oxigênio de 8. Todo mundo ficou feliz. Ninguém precisou doar. Só emprestaram para o outro e todo mundo ficou usando ao mesmo tempo. Logo, como todos se estabilizaram, nós chamamos esta ligação de covalente. E o termo dado para esta ligação covalente é H2O. Isso mesmo, a água que nós bebemos. A água que nós bebemos é formada desse jeito. Da estabilização covalente de 2 hidrogênios com oxigênio. Cara, isso é muito lindo e as dádivas de Deus são maravilhosas mesmo. Agora, vamos adiante para ácidos. Entrando em ácidos, quero ler isto com vocês. Ácidos são substâncias formadas por ligações covalentes, ou seja, que todos compartilham elétrons, que em contato com a água, ou seja, quando essa ligação covalente, esse átomo ligado covalente, entra ali em contato com a água, sofre ionização. Ou seja, doação de elétrons, perde elétrons, separa, há como se fosse um divórcio, uma separação entre os átomos que foram unidos pelos elétrons. Produzindo H+, ou seja, basicamente o símbolo do ácido como único cátion. Aqui do lado vocês veem o HC, que é basicamente o cloro, quando ele entra em contato com H2O, que é a água. Quando esse HC entra em contato com a água, há como se fosse uma separação. É dividindo em 2. Há uma dissolução entre os dois. Isso acontece justamente porque a água age separando as medidas. Separa os átomos. Dissolui, divorcia, né? Diverge. Certo? Um exemplo claro é aqueles comprimidos de remédio de vitamina C que a gente toma. Sabe por que aquilo ali enfervesce? Porque dentro daquele comprimido de vitamina C há ácidos que foram ligados de forma covalente com CO2, que é o dióxido de carbono. Quando há essa separação por meio da água, é separado o ácido do CO2. O ácido é separado do dióxido de carbono. E quando o dióxido de carbono é lançado, há fumaça, há coisas efervescentes. É tanto que o borbulhamento na água que ocorre e a cor laranja que fica é porque o laranja é o ácido e o efervescente é o gás carbônico, o dióxido de carbono, que é separado do ácido quando a água vem. Então é como se a água fosse um intermediador para que as coisas se separassem. A água sempre divorcia os átomos que estão juntos. É um separador de águas, um divisor de águas, divisor de átomos. Guarde isso na sua mente, que você vai bem na prova. Outra coisa é que, quando dissolvidos na água, os ácidos conduzem corrente elétrica, porque apresentam íons. Agora pega esse macete. Nós vimos ácidos e agora estamos vendo bases. Por quê? Porque na ligação covalente, duas coisas são ligadas. Os ácidos com as bases, eles são ligados. Eles compartilham elétrons e formam um. Mas a água, lembra que a água é um divisor? Então, se eles estão ligados covalentes, a água vai e dissolve. E por isso existe o pH. O pH mede o quanto aquele produto ou substância está no nível ácido, básico ou intermediário. Base é o quê? É aquilo que não é ácido. Ácido é aquilo que tem acidez. Como é que se separa ácido e base mesmo? Por meio da água.
Quando a água vem, ela separa o ácido da base. Base é tudo aquilo que não é ácido, então preste atenção nisso. O pH ele vai medir quanto mais o produto ele é ácido, quanto mais ele é básico ou intermediário. A água é medida no pH. Se ela estiver cada vez mais baixo, de 4, 3, 2, 1, significa que ela está muito ácida, é nociva. Mas se ela também estiver muito acima, de 6, 7, 8, 9, ela vai estar extremamente básica, isso faz mal. Ambos os lados são nocivos, são tóxicos. Enfim, se a gente for observar, a tabela do pH divide o que é ácido do que é básico e os intermediários. Como é que é feita a divisão do ácido para a base? Por meio da água. A água é aquela que divorcia os casais. Os casais ligados de forma covalente. E como é o processo que se dá quando a água separa o ácido da base? Ionização. Por favor, lembre disso e você vai se dar bem nessa prova. Tamo junto.